Comer placenta faz bem? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E hoje, Altair, é dia novamente de confrontar a ciência com a sabedoria popular aqui no Naruhodo. Pois é, mais uma vez. Altair, o ponto de partida aqui do nosso Ciência e Senso Comum de hoje é uma notícia que saiu em setembro agora deste ano, 2016, em que a Bela Gil revela ter comido a placenta do filho. Deu no Diário Online. A notícia é a seguinte: conhecida pelo estilo de vida natural e pela causa da alimentação saudável, Bela Gil foi mãe pela segunda vez, trazendo ao mundo o pequeno Nino. E após o nascimento do menino, Bela teve uma atitude no mínimo curiosa. Em entrevista divulgada para a coluna Beira Mar, a filha de Gilberto Gil confessou que ingeriu a placenta após o nascimento de Nino, além de falar sobre o parto natural que realizou em Nova York e da reação dos fãs. As reações foram muito mais positivas do que negativas, diz ela. Dói, não vou mentir, mas não é insuportável. É um absurdo o parto domiciliar com auxílio médico ser proibido no Rio. No meu, eu até ingeri a placenta. Foi isso que ela afirmou. E abre aspas, é uma fonte incrível de nutrientes. Nem senti o gosto porque misturei com vitamina de banana. Tá aí. Eu juro que eu tentei ler sério até o final aqui. Então. E juro que eu não tô sendo sarcástico com ela. Eu só me deu vontade de rir mesmo a notícia. É curioso, né? A minha pergunta é mais séria do que essa risada que eu tô dando com a notícia. É uma curiosidade. É uma curiosidade. Eu queria uma resposta da ciência para isso. Assim. Afinal de contas, Altair, comer a placenta faz bem para a saúde? Faz algum bem para a gente? Faz sentido essa ingestão de nutrientes a qual ela se refere, Altair? Na verdade, esse hábito, né, que se tornou cada vez mais popular, assim, da placentofagia, né, de você comer a placenta, da onde saiu a inspiração para isso, né? Vem de outros animais, da observação de outros organismos, né? Então tem vários animais que, após o nascimento da prole, a fêmea come a própria placenta. Esse comportamento de comer a placenta é muito mais comum. Para isso você tem que ser placentário, né? Tem que ser um organismo placentário, mas é muito mais prevalente em herbívoros. Tá. Herbívoro, vaca, cavalo, né? Eles fazem isso com muita frequência, muito prevalente em herbívoros. Algum motivo para isso? Para ser mais prevalente em herbívoros e não em carnívoros, por exemplo? Então, não é claro direito ainda. Assim, existem algumas hipóteses. Uma hipótese é evolutiva. Então, por exemplo, a mãe come a placenta para não deixar nenhum rastro do nascimento, porque quer dizer que tem filhotes. E aí o predador pode vir buscar os filhotes, né? Tá limpando evidências ali. Isso. E em geral, quase sempre os herbívoros são, na cadeia alimentar, eles são presa de alguém. De um carnívoro, geralmente. Então é uma boa estratégia, né? Parece que é uma estratégia. Mas parece que não foi essa a estratégia da Bela Gil, hein? Eu creio que não. Tomara que não, né? Vai saber, né? Senão eu ficaria preocupado com ela. Com a saúde física e mental dela, mas enfim. A placenta em si, nesses organismos, inclusive no humano, ela é muito rica numa substância que chama prostaglandina. Então, a placenta contém altos níveis de prostaglandina e isso gera, após o nascimento do filhote, ele gera a involução do útero, porque o útero dilata, né, por causa da gravidez, e depois que nasce, caso você consuma prostaglandina, isso vai gerar a involução do útero. O útero volta mais rapidamente, né, ao seu tamanho normal. Além disso, a placenta contém uma pequena quantidade de ocitocina. A ocitocina é um hormônio importante para a ligação entre outras funções, né, ele é importante para o afeto. Então, por exemplo, no caso de mães que desenvolvem depressão pós-parto, a falta de ocitocina é uma causa biológica associada. Então, essa mãe tem um baixo nível de ocitocina e daí ela tem uma dificuldade de desenvolver o afeto com o filho, logo depois do nascimento. Isso acontece em outros animais também, né? Porém, a quantidade de ocitocina que você encontra na placenta é muito pequena, tá? A prostaglandina é um pouco maior. Mesmo assim, é um tecido, né? Então tem proteína, né? Feito de alguma proteína e tal.
Normalmente, o que se faz, no caso humano, né, das mães que consomem placenta, elas ressecam a placenta, trituram, né, transformam num pó, e aí esse pó ela vai colocando como se fosse um suplemento. Coloca em suco, coloca em shakes, coisas do tipo. Certo. Né? No entanto, se você pensar numa situação extrema, realmente extrema, então, por exemplo, a mãe é desnutrida, é uma situação muito grave, assim, que falta alimento. Caso essa mãe, desnutrida, assim, pensa uma deficiência alimentar grave, ela consome a placenta, a quantidade de nutrientes que ela vai ter talvez seja relevante para ela numa situação de déficit nutricional muito grande. Substitui uma barrinha de cereal, é isso? Eu não tem que ver com o nutricionista o quanto isso representa em calorias, mas não é muito mais que isso, sabe? Não é muito, né? Mesmo pensando na qualidade alimentar. Mas mal não faz, então. Não, mal não faz. Não, com certeza, mal não faz. Só, né, entendeu? É isso, né? É aquela coisa, tá? É homeopatia, né? A gente tem o programa de homeopatia, é homeopatia, né? Quer dizer, mal não faz. O bem que faz também não necessariamente vai ser relevante. Porque normalmente as mães que consomem, né, a placenta, nesse contexto, como pó e tal, em geral, são mães com status socioeconômico ok e que mantêm um padrão alimentar, pelo menos controlam a quantidade de alimento, a qualidade, enfim. Né? Então, tem uma gravidez com um pré-natal, segue, né, o que é recomendado, então a rigor não teria nenhuma razão para você pensar que comer a placenta garante um ganho adicional para essas mães, além de uma questão puramente cultural, subjetiva, enfim. É bem o que você falou, não faz mal, mas também não faz bem. Tá certo, então, Altair. Eu espero que a ciência tenha dado luz a essa questão tão importante da humanidade quanto a ingestão da placenta. Vale um ponto importante aqui agora, pensando na questão social, né? Não é uma questão científica também, mas mais a questão social. Hoje em dia muito se pensa sobre o parto, né? A qualidade do parto, se o parto é humanizado e tal, que é uma discussão que tem se tornado cada vez mais prevalente, é muito importante, sem dúvida, mas ainda não se pensa na questão da morte. Como que é a morte, como seria uma morte com qualidade, a questão dos cuidados paliativos, né? Ainda no Brasil principalmente, no mundo inteiro, mas no Brasil é muito pouco desenvolvido. Né? Então eu acho que conforme a sociedade for avançando e as pessoas vão criando esses comportamentos relacionados ao parto, ao nascimento, eu acho que conforme a sociedade for discutindo, também vão começar a pensar em rituais ou comportamentos relacionados à boa morte. Uma morte também mais humanizada. Né? Exato. Esse é o lado legal, por exemplo, desse tipo de notícia, né? Não é só a questão da placenta em si, mas qual o tecido cultural que isso traz. Sem dúvida. Né? Então entra nesse conceito, nessa ideia de parto humanizado e tal. Você não precisa comer a placenta para imaginar que o parto é humanizado ou não. Não tem relação com isso, mas é uma coisa interessante a ser discutida. E eu acho que logo mais vamos começar a discutir sobre a morte humanizada, que também é um tema muito importante. E que a gente também vai trazendo na Naruhodo qualquer dia desses. Com certeza. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, Altair. podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Tomo arigato. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.